Fala, meus queridos apreciadores da arte da xixa, tudo bem com vocês? Rafael Ferrari mais uma vez aqui. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês como preparar uma xixa, como preparar um narguilé like a boss. Yeah! Antes de começar, eu já queria agradecer a todos por estarem assistindo o vídeo e também solicitar a vocês, pedir de todo o meu coração para que vocês deem like no vídeo, compartilhem com seus amigos e comentem se for necessário. Para vocês que estão começando agora, eu aconselho muito vocês a procurarem um roche, uma cabeça, um queimador, seja lá o nome que vocês deem para ele, de profundidade média até profundidade funda, porque fica muito mais fácil vocês controlarem o calor durante a sessão de vocês. Primeiramente, pessoal, vocês vão pegar o tabaco de vocês, a essência de vocês, e vão distribuir sobre o roche de maneira uniforme, colocando com um garfinho ou com uma mão, deixando o pack soltinho, para que não ocorra nenhum problema de vocês queimarem só a parte de cima do tabaco e deixarem a parte de baixo crua. Vocês vão perder fumo, vocês vão perder dinheiro, vocês vão perder tabaco durante o processo de preparo de vocês. Depois que o fumo já está espalhado por toda a cuba, sem passar acima do nível do pino central e sem passar acima do nível da borda do roche, do fornilho, da cabeça, seja lá o nome que vocês têm, vocês vão pegar uma folha de papel alumínio. De preferência, vocês podem usar o alumínio próprio para narguilé, esses que têm a espessura um pouquinho mais grossa. É muito mais fácil de vocês esticarem do que o alumínio de cozinha e também evita de rasgar com tanta facilidade quanto o alumínio de cozinha. O lado do alumínio que deve ser usado é convencionalmente o lado brilhante para baixo, porque obviamente quando você está cozinhando uma costela, quando você está fazendo alguma carne no forno, qual o lado que vocês colocam para dentro? É o lado brilhante, para que o calor entre, reflita, entre novamente, para que vocês aproveitem mais o calor de vocês, e a sua seção vai dar uma diferencinha. A diferença que dá de seção quando você tem o lado brilhante para baixo ou quando você tem o lado fosco do alumínio para baixo é de aproximadamente 10 minutos de duração. Não é muito, porém vai fazer com que o tabaco queime mais uniformemente se vocês colocarem a parte brilhante para baixo. Se vocês perceberem que existe uma uniformidade entre as distâncias das dobrinhas que ficam no alumínio por toda a cuba do roche, vocês vão perceber que o alumínio de vocês vai estar bem esticadinho. Depois de vocês esticarem o alumínio da maneira correta, não necessariamente precisa se fechar o alumínio na parte de baixo e travar ele, porque vocês ainda vão fazer a furação, e para furar o alumínio geralmente desce um pouquinho. Não vou dizer exatamente que só existe essa maneira correta, mas é a maneira que eu prefiro usar. Então vocês vão pegar o furador de alumínio de vocês. Caso você não tenha um furador de alumínio, você pode usar um palito de dente, que ele é um pouco mais espesso. Não precisa fazer furos tão grandes, mas também não é recomendável fazer furos tão pequenininhos. Para vocês terem uma referência de onde colocarem os furos dos alumínios de vocês, vocês utilizam sua mãozinha. Sim, estas dobrinhas, estas juntas dos dedos, elas são praticamente simétricas. Então a gente usa elas como referência para poder fazer os furos do papel alumínio. E possamos também fazer os furos de maneira mais uniforme no papel alumínio. Depois de você fazer a primeira fileira de furos no papel alumínio de maneira uniforme, você vai conseguir fazer a segunda e a terceira fileira, não furando sobre o pino central. Esses furos você vai fazer até o final, até o seu furador encostar na cuba. Depois de fazer esses furos, você pode ou não fazer os furos pequenos. Isso fica a critério de vocês. Como vocês já vão ter feito bastante furo grande, não vai ter problema de fluxo caso você tenha essa preocupação. Depois de você fazer todos os furinhos no seu alumínio, você vai pegar e esticá-lo novamente. Você vai arrumar as bordas laterais do alumínio, fazendo com que ele fique esticadinho novamente, e aí sim você pode fechar ele embaixo para que seu alumínio fique lisinho, coisa linda, com o seu roche prontinho, sua cerâmica prontinha, seja lá o nome que você der para ele. Você vai precisar também colocar água no seu narguilé. Muita gente se preocupa em relação à água. Qual a altura de água certa que eu devo usar no meu narguilé? Geralmente de 1 a 2 dedos acima deste caninho, que também chamamos de downstem, ou pode ser chamado de caninho mesmo. Você vai agora colocar os carvões que você já acendeu, geralmente de 2 a 3 peças, depende do carvão que vocês usam. 2 peças eu recomendo usar abafador, 3 peças eu recomendo usar abafador só no final da sessão. Então você vai posicionar os carvões. Eu estou usando 3 carvões, então eu posiciono em maneira triangular. Você vai aguardar um pouquinho para você poder virar o seu carvão. A rotação dos carvões é muito importante, porque daí você consegue distribuir o calor que está sendo aplicado sobre o tabaco de maneira uniforme. Então, como eu estou usando 3 carvões, eu uso um deles de referência, tiro 2, coloco um deles do lado oposto, no mesmo sentido que ele estava do outro lado, e daí posiciono os outros 2
formando novamente o triângulo. Você vai esperar mais um tempinho, fazendo com que o calor novamente entre no fumo de vocês e distribuindo assim o calor de maneira uniforme. Não existe uma hora exata para você bater o carvão, mas isso varia de pessoa para pessoa, desde que você ainda esteja sentindo o sabor do fumo e não esteja com o sabor de queimado. Preferencialmente, vocês precisam bater o carvão antes de vocês sentirem o sabor de queimado. Portanto, muito cuidado na hora de vocês controlarem o calor de vocês. Fazer arguile, pessoal, preparar arguile é a mesma coisa que cozinhar. Se você der muito calor pro tabaco, ele vai torrar, a sessão vai ficar horrível, o teu tabaco vai ficar com gosto de queimado e você vai desistir de fumar arguile na primeira puxada. Então tenham paciência, pessoal, vai com calma. O arguile de vocês não vai sair fugindo, não vai correr, não vai quebrar e explodir. Depois que o tabaco já estiver cozido, vocês podem aí sim começar a puxar. O processo de cozimento vai de 5 a 10 minutos, depende aí do rocha que vocês estão usando, a quantidade de fumo que vocês colocaram e se vocês estão usando abafador ou não. Para você controlar o calor, é a mesma coisa que você fez durante o tempo de cozimento. Você tira 2 carvões, usa um de referência, coloca o outro no lado oposto e coloca os outros 2 carvões que você havia removido. Então é isso, pessoal, a sua xixa Like a Boss está pronta. Você já pode começar a fumar. Não esqueça de controlar o calor, ok? Realizando esse passo, você vai ter uma xixa 100%. Seu arguile vai estar ali tinindo, vai estar ali top, incrível. Você vai conseguir fumar geralmente até 1 hora, até 1h20 de sessão, tranquilamente, sem problema algum, desde que seu carvão esteja bem acesinho. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por assistirem. Os links das minhas redes sociais estão aqui embaixo nos comentários dos vídeos. Até o próximo vídeo, valeu, até mais!